A relação da cidade com os moradores de rua. Habita-me Cienti Transito é um documentário produzido por alunos da Faculdade de Comunicação da UFJF, Cláudia Rangel e Guilherme Landim. O documentário entrelaça personagens e estabelece uma relação entre a história de cada um e a realidade da cidade, dividindo seus cômodos com calçadas, marquises, pontes e pessoas. O filme foi lançado em circuito alternativo, sendo exibido agora nas praças e colégios. Cláudia, seja bem-vinda ao programa Curto Circuito. Guilherme, também seja muito bem-vindo aí. Vamos lá, gente, vamos começar nosso bate-bola aqui. Habita-me, por exemplo, de onde começou isso? Foi em 2011. De lá para cá, como foi essa produção? Ai, uma longa história. Vamos começar assim. Começando pelo nome, né? Habita-me Cienti Transito. Até umas pessoas têm confundido com trânsito, né? Que a gente estava comentando aqui, mas é transito, de transitar mesmo. Cláudio e eu, em 2011, a gente estava num congresso no Rio e numa discussão sobre, porque eu estava com pesquisas com espaço urbano, cidade e a questão da rua. Eu estava com essa pesquisa na graduação, na comunicação, e também trabalhos com imagem desse espaço urbano, fotografia, filmagem. Eu trabalhei também em programas de TV, também com essa de estar na rua também, então foi uma busca nesse sentido. E aí eu resolvi aprofundar. A Cláudia também, com a pesquisa também com o documentário, né? Ela começa a fazer na graduação. E aí a gente começamos a pensar nesses conceitos, como uma brincadeira mesmo, né? Que surgiu, assim, essa coisa, transitar, né? E aí a gente ficou brincando, e o espaço urbano, quem habita ele, quem transita por ele, né? E aí a gente pensou, quem apresenta esse espaço urbano, né? E aí a gente pensou na população de rua, que é uma população marginalizada, que é socialmente excluída, né? E que a gente pensou neles para apresentarem esse espaço urbano como uma forma a gente tinha até várias estratégias para isso, e aí surgiu esse conceito, né? Assim, e aí ficou essa brincadeira, habita-me, né? Habitar o espaço urbano, transito, né? De transitar, e no filme eles transitam também com a gente, né? Cláudia, você dirigiu esse documentário, esse curta de vocês aí. Como é que foi a escolha dos personagens do Habita-me? Que, vamos ser honestos, né? Juiz de Fora tem centenas de moradores de rua, tá? Com certeza vocês selecionaram alguns para poder protagonizar, né, o curta de vocês. Como é que foi essa seleção? Então, durante a produção do filme, a gente ia para as praças e para os locais que ele ficava e a gente conversava com eles, assim. Daí foram aparecendo e a gente foi selecionando de acordo com as temáticas que a gente queria trabalhar, que era crack, prostituição, vulnerabilidade, e de acordo com as características desse entrevistado, assim, são muito exóticos. Foi difícil, Guilherme, se aproximar deles? Então, esse foi todo um trabalho que a gente fez, que é uma questão assim, é uma questão de todo um cuidado também, porque é uma população que, ao mesmo tempo que ela tem a questão da fragilidade, às vezes eles não querem também é muito difícil o contato. Então, pra gente que vive uma realidade ali do universo, que a gente estava da questão da universidade, de um universo completamente diferente, você se deparar com a realidade deles, assim, com aquele universo da rua mesmo, pra gente foi uma experiência, assim, de vida mesmo, e também de produção de cinema muito grande, assim. A gente também foi ganhando a confiança deles, assim, houve um processo, né, de aproximação, né, sim, e consequentemente uma confiança para exatamente viabilizar a produção. Foi. No início a gente a proposta, a gente tem um planejamento que envolve uma questão de equipamento, porque se você joga uma luz nele, à noite, naquela pessoa que você interfere muito. A nossa forma era... As gravações foram feitas à noite? Também, mas... De dia e de noite, né? Então, assim, a gente preferiu não interferir muito, né? Então, assim, a equipe tem
reduzido. A nossa equipe era composta de 3 pessoas. Eu, né? Guilherme e o Big E Charles. o Big Charles, que eu ele fazia captação de som, a Cláudia na direção e eu na direção de fotografia. E a gente, assim, era uma questão que acontecia porque, por exemplo, a gente tinha que estar muito interligado para a gente conseguir aquele contato ali com eles e muitas vezes o equipamento estava sendo ligado e a coisa estava acontecendo e não é assim, agora dá o rec e o documentário acontece. Não, a rua está acontecendo e era muito assim, e as falas deles, então tem alguns momentos até que a câmera entra, né, de uma forma um pouco desconexa, porque o que a gente chama mesmo de câmera solta, né? Porque eles falam assim, e aquilo pra gente era de um valor muito rico, assim, pra gente discutir. A gente pode, né, Cláudio? A gente pode considerar esse vídeo também como um vídeo antropológico, né? Porque afinal de contas você está tratando do homem junto aos centros urbanos, não é? Então está falando do homem em seu espaço. Como é que foi esse trabalho de vocês, essa pesquisa de vocês, de relacionar o homem e a cidade? Então, a gente começou o projeto em 2011, né? Daí durante todo 2012 e parte de 2013 a gente estava em campo e com pesquisas teóricas relacionadas a isso. E a gente queria que eles falassem mesmo como que era a situação de rua, como que eles vivenciavam essa situação. Esse documentário, no caso, seria até um vídeo denúncia, seria isso? Ou falar da própria vida deles? Não. Da relação? Mas a relação deles com a rua. A gente trabalha outras temáticas, mas sem... A gente tenta fugir desses pieguismos, assim. Cláudia, o Habita-me tem a intenção de fazer com que as pessoas que assistem, fazer uma reflexão social sobre os conceitos, né, os preconceitos relacionados aos moradores de rua? Sim, a gente pretende dar visibilidade a essas problemáticas que a gente aborda e que as pessoas possam ver esses moradores de outra forma, possam refletir sobre as problemáticas, possam pensar nesses moradores como seres humanos, como todo mundo, né? Então torna-se fácil, né, o espectador fazer essa reflexão, seria isso? Sim, as histórias deles são histórias de pessoas, né, como a Cláudia disse, pessoas comuns assim também, né, e eu acho que elas vêm de uma forma que, como eu estava comentando há pouco tempo atrás, algumas pessoas estão refletindo, que assistiram o filme e comentaram comigo, eu vou à rua, a rua para mim teve uma reconfiguração, essa coisa de olhar para eles, como é que eu vejo eles, como é que eu encaro eles, assim, porque uma das questões principais na nossa abordagem é ouvi-los. Então, assim, muitos deles, quando a gente chegava com a câmera para filmar com eles, e eles, assim, eles queriam ter aquele contato com eles, tanto que muitos se tornaram nossos amigos, que a gente passa lá na praça hoje e conversa com eles, então assim, a gente criou um vínculo com eles também, então isso essa coisa a história deles ali. É humanização, né? Uma forma de humanizar o trabalho de vocês e ao mesmo tempo humanizar também a vida dessas pessoas que moram nas ruas, né? E durante esse processo de escuta, a gente conseguiu um material bruto de média 30 horas, que daria fácil para um longa, né? Com certeza, né? E o final do produto de vocês, né? Após a edição, vocês chegaram a 22 minutos, não é isso? O curta de vocês tem 22 minutos. Sim, são 10 entrevistados. Aí inicialmente a gente fez com 18, né? Foram médios 18. Porque antes da filmagem, a gente tava é uma questão do documentário que vai acontecendo também, porque a gente tinha a proposta de inicialmente ir adentrando a campo com primeiro um gravador de som só de áudio, aí depois você vem com uma câmera menor, aí depois você já vem com uma equipe maior e uma câmera.
Isso aconteceu, de certa forma, mas não da forma exata como a gente previa. O documentário tem essas questões que foram acontecendo, essas mudanças, né? Então, até também algumas questões do argumento, né, da proposta do filme. Mudaram. Né? Na montagem também. Teve uma reconfiguração do filme também na montagem. É uma produção, né, um documentário que vocês fizeram que, na verdade, foge muito ao roteiro original, não é? Que vai muito das surpresas que acontecem quando das gravações, dos depoimentos colhidos pelos moradores, não é isso? Sim. Sim. Inicialmente, assim, antes de ir para campo, para as gravações de fato, a gente tinha um roteiro de perguntas que foram seguidas, mas também apareceram muitas coisas, né? E a gente não ficava assim direcionando o tempo todo, conversando com eles na abordagem, ia só pontuando, assim. Às vezes eles falavam uma coisa, daí eu jogava, assim. Ia pontuando e deixava eles falando. E depois eles foram, né, separando esse material para poder jogar no vídeo, né? Uma curiosidade que eu tenho, esses moradores que vocês selecionaram, uma vez que a Juiz de Fora tem muitos moradores de rua, eles são daqui da cidade mesmo? Então, Juiz de Fora já foi vista como, em 2010, foi vista como uma das 10 cidades brasileiras com o maior número de população em situação de rua. Então, assim, é um número muito grande. A gente teve contato com o assistente social, tinha o albergue, que é o Rogério Souza, e ele estava previsto que ele participaria até da equipe com a gente, mas por uma questão de profissional ele não pôde, porque ele estava em outro trabalho. Mas a gente teve várias entrevistas com ele, e é uma questão muito importante porque a maior parte das pesquisas relacionadas à população em situação de rua são pesquisas informais. Então, quando a gente foi encontrando, não existem dados concretos. E o Rogério mesmo, como assistente social e na época que a gente entrevistou ele, como diretor do Fórum Municipal de População de Rua e também como diretor do albergue, ele passou para a gente a pesquisa que ele fez. Então ele tinha números, ele fez uma pesquisa quantitativa e qualitativa no albergue falando sobre essa população de rua. E aí que a gente também foi delimitando esse campo em Juiz de Fora. E um dado muito importante é que o IBGE não contabiliza a população em situação de rua porque eles não têm casa, grande parte não tem documento. Eles muitas vezes não são alfabetizados, então eles são assim, um universo completamente, às vezes é um universo, eu posso dizer que é paralelo mesmo à realidade, à sociedade em geral. Assim. A marginalidade social. Porque tem esse contexto, né? E Juiz de Fora, por ter uma boa assistência a esses moradores de rua, atrai muitos de outros lugares. Então eles vêm para cá porque às vezes sabem que dá passagem para há uma assistência bastante grande, até onde eu sei que em Juiz de Fora tem termos de higiene, de alimentação e até de pernoites também, que existem lugares apropriados aqui para esses moradores. Sim. Isso é muito importante, porque vários deles falam disso. E há uma outra questão que atrai muito o Juiz de Fora, que vários deles falam em entrevistas. Minas é um estado muito acolhedor, as pessoas dão cobertor, dão comida, dão dinheiro facilmente, então isso para eles é um atrativo, que a gente até um verbo que a gente trata no filme, que eles falam de manguear, que é o mangueio, que é pedir dinheiro, né? Então eles pedem muito aqui também conseguem, então isso é muito frequente assim também. Cláudia, Guilherme, vou fazer uma pergunta para os dois agora. Vocês têm 30 horas de material bruto e que foram reduzidos para 22 minutos. De todos os depoimentos, de toda essa coleta de material, qual o depoimento, qual a cena que mais te chamou a atenção? Deixa eu pensar. Acho que a Bianca, que é uma travesti que fica na Praça da Estação, acho que as histórias dela assim, me chamaram muita atenção.
Até pela forma descontraída que ela encara a rua, assim. Pra ela aquilo é... A rua é a casa dela, né? Sim. E como ela encara, como é que ela analisa essa vivência dela 24 horas na rua? Eu acho que É o crack, né? também. É o crack, né? A vida dela. Que ela tá na rua E a prostituição. pelo crack, E a prostituição. prostitui. Então ela é uma travesti que se prostitui, usuária de crack e moradora de rua, assim. E ela é deficiente física, né? Também. Deficiente física. E você, Guilherme, dessas 30 horas, o que mais te chamou a atenção dentro desses depoimentos? Então, tem várias coisas, mas eu acho que, para uma resposta mais breve, eu acho que a abertura do filme, o Marcão, que é um cara que sofreu violência familiar, né, foi maltratado pelos pais a vida inteira, pela madrasta, em pleno século XXI, o cara já foi... Ele relatou pra gente que trabalhou numa fazenda sendo escravizado. É um negro, né? Um rapaz que está na rua, ele está há mais de 10 anos, né? Que ele falou, há mais de 10 anos na rua. E assim, tem um potencial muito grande de ser um trabalhador, de ter uma família. E ele fala que a cidade é uma ilusão. Para mim, assim... É bastante forte isso, né? E a abertura do filme, né? A primeira fala, ele já... De cara, ele já te leva para aquilo que você vai te conduz para mostrar o que é a cidade para ele, né? A proposta do curta, né? Exatamente, para quem assiste, fazer uma reflexão, né? Ô Cláudia, houve alguma escolha de faixa etária? Vocês escolheram adultos, adolescentes? Não. Ou por sexo? Por sexo também, que a gente queria trabalhar a questão da mulher na rua, mas foi aleatória essa escolha, assim. As coisas foram fluindo naturalmente, né? Então vocês foram, a partir da coleta de material que vocês foram compilando todo o processo, né? Depois para posterior edição, né? E nesse material é interessante falar porque é o seguinte, nosso envolvimento era com os espaços urbanos, então a gente escolhe a partir da pesquisa do Rogério e a partir de pesquisas em campo nossa também, a gente identifica os pontos onde tem maior frequência lá de população de rua. Então a gente trabalha com as praças, a gente trabalha com a Praça da Estação, Praça Antônio Carlos, Praça São Mateus e Parque Alfred. E as mediações dessas praças, onde eles costumam ficar perto. Daí na montagem, assim, o filme seria dividido pelas praças, a gente trabalharia os locais separados, assim. Só que na montagem... Foi aleatória, uma escolha aleatória. Ela né? se reconfigurou através das temáticas e das entrevistas deles, então não foi tão aleatório assim. Isso se modificou, que a gente inicialmente trabalhar na montagem pelas praças, daí se reconfigurou pelas temáticas e pelos entrevistados. E elas vêm, a praça vem como ponto de partida mesmo E também do teve campo, outra né? questão, como muitos deles não dormem na praça, dormem nas mediações, então a gente não... Quis abordar isso de forma tão... Gente, nosso tempo já está acabando, só uma curiosidade. Já exibiram o filme para eles? A gente não achou, a gente achou eles vão agora na Praça Antônio Carlos, que muitos ficam ali, né, na Praça da Estação e Praça Antônio Carlos. E é onde, inclusive, vocês escolheram para fazer as exibições públicas, né? E não em circuito fechado, né? Exatamente em praças, em lugares bem abertos, né? Sim. Daí, na primeira exibição a gente conseguiu avisar alguns, só que eles não foram, mas eu acho que nessas próximas exibições, como vai ser nos locais que eles ficam, eu acredito que eles vão. Eu acho que a gente também está com a proposta de levar para cada um deles, porque eu já convidei vários deles, e eles muitas vezes, é difícil para mim, que o horário não dá, porque às vezes... E aí eles não têm eles não querem estar fixados a um horário. Então você tem que levar para eles, aí a gente vai levar... Fazer uma sessão especial para eles, né? Que eles merecem, né? Você fala, vai ser tal hora em tal lugar. Para uma pessoa que está numa situação
às vezes de vício, às vezes ela não Ela vai não quer lembrar ter na hora. compromisso, muitas deixam, Gente, não querem. Guilherme, quem quiser assistir ao curta, Sim, onde então, pode acessar? Como é que pode assistir? então, por enquanto a gente somente lançou um teaser no YouTube. Então, Qual o endereço? Então, aí no YouTube, no nosso site tem tudo. Então, eu recomendo acessar o site, que é www.habitame.com.br, e também tem a página no Facebook, né, que é www.facebook.com/habitame, sem o hífen. Tá? Aí pode encontrar, tem um pouco também da história de cada um dos tem entrevistados, foto tem fotos. deles, tem texto sobre o processo do filme, Com mais pré-produção, detalhes, né? produção e pós-produção. É um making of que vocês fizeram, né? Cláudia, queria muito agradecer você, ao Guilherme, parabenizar e parabenizar principalmente os moradores de rua, que eles que foram a fonte do trabalho. Sim, Claro. claro. Tá, parabéns, né? Meus parabéns para eles também e que realmente o curta de vocês faça com que as pessoas reflitam e possa a modificar os conceitos e os preconceitos existentes com os moradores de rua. Claro, obrigado. Parabéns. A gente Obrigada. agradece também. E o Curto Circuito fica por aqui. Até o próximo.